Boa noite, meus amados e minhas amadas. Hoje damos início à nossa segunda aula, referente ao Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E nessa segunda aula a gente vai ver um pouco da introdução do tratado. Tá? E já no parágrafo 1º, São Luís já resume tudo o que deve ser feito na consagração, pois ele fala: Jesus Cristo veio ao mundo pela Santíssima Virgem Maria, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Jesus Cristo veio ao mundo através de Maria. Esse foi um caminho escolhido por Deus. Deus escolheu Maria para trazer Jesus ao mundo de uma forma mais perfeita. Então é através dela que chegamos de uma forma mais perfeita a Jesus Cristo. Não quer dizer que é a única maneira de se chegar até Jesus. Muitos podem falar aí que vai direto até Jesus, que Jesus não precisa de mediador, não precisa de um outro caminho. Porém, ela é a rota perfeita para chegar até Jesus. Tá? Então, nesse primeiro parágrafo da introdução do tratado, já é basicamente todo o resumo do que nós precisamos, por que nós precisamos ir em busca dessa Mãe Santíssima. Nos parágrafos seguintes, a gente vai ver que Deus agradou-se de manter Maria no anonimato. Já no parágrafo 2º, São Luís escreve o seguinte: Maria viveu sua vida no anonimato, motivo pelo qual é chamada de alma máter pela Igreja e pelo Santo Espírito, mãe escondida e secreta. Sua humildade foi tão profunda que ela não teve neste mundo pretensão mais poderosa e mais contínua do que esconder-se a si mesma e a toda criatura, para ser conhecida unicamente por Deus. A gente vê que Maria tem essa humildade. Maria queria ser reconhecida apenas por Deus, e ela queria que seu filho fosse exaltado. Jesus é quem deve ser exaltado. Jesus é que é o verbo encarnado, não ela. Ela estava ali no seu papel apenas de uma serva fiel do seu esposo, o Espírito Santo, e de uma serva fiel de Deus como filha, propriamente dita. E aí a gente vai ver também no artigo 3º que São Luís fala o seguinte: Deus agradou-se em escondê-la aos olhos de praticamente toda a criatura humana, em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção. Os anjos com frequência se perguntavam uns aos outros: quem é esta? Pois o Altíssimo a ocultou deles. Ou, se dela descobrissem alguma coisa, eles ainda lhe ocultavam infinitamente mais. E não é estranho imaginar isso. Se a gente for trazer para os nossos dias atuais, a gente não sai contando onde guarda nossos bens mais valiosos. A gente não sai espalhando, por exemplo, a nossa senha da conta do banco para ninguém. A gente tem que lembrar que Jesus era o bem mais precioso de Deus. Era seu Filho único. Então, ele precisava ocultar esse cofre do seu santo tesouro. Então, Maria era esse cofre. Ela era esse baú, esse esconderijo do santo tesouro. Então, nada mais sábio do que esconder onde se guarda todo esse tesouro. E ainda falando sobre a humildade de Maria, ela é tão humilde, tão simples em suas ações, em suas missões, que tudo que ela tem, tudo que ela recebe em suas mãos, ela entrega a Deus. Tá? Então a gente não precisa ter esse receio, de amá-la como mãe, de estar ali a serviço dessa mãe. Tá? Porque tudo que Maria tem, ela entrega a Deus. Diferente de Eva, por exemplo, que ao se deparar com o fruto,
tomou para si, né? Já Maria não, Maria gerou o próprio fruto, né? E assim entregou a Deus. Então a gente pode perder esse medo, esse receio de venerar, de se consagrar, de estar ali como escravo de amor da Santíssima Virgem. No parágrafo 5º, a gente vai encontrar as seguintes palavras de São Luís. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está de modo mais magnífico e mais divino do que em qualquer outro lugar do universo. E aí a gente para refletir na seguinte maneira, né? Somente em Maria. Maria é o único ser onde a gente encontra Deus de forma mais perfeita na sua Santíssima Trindade, né? Maria está próxima de Deus como filha, mãe e esposa, tá? Então, é ali, é naquela mulher, naquele ser, que a gente encontra a divina, a Santíssima Trindade da forma mais perfeita, da forma mais magnífica. Em nenhum outro ser, em nenhum outro local, a gente vai encontrar a divindade, a Santíssima Trindade dessa forma. Já no parágrafo 6º, a gente encontra as seguintes palavras. Ela é a magnificência do Altíssimo, onde ele escondeu, como em seu seio, seu Filho único, e nele tudo o que existe de mais excelente e precioso. Quantas maravilhas imensas e escondidas esse Deus poderoso fez nessa criatura admirável, como ela própria se viu obrigada a dizer, apesar da sua profunda humildade. O Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. A gente encontra isso lá no capítulo 1 de Lucas, né? E no parágrafo 8º, São Luís continua falando, né? Dia a dia, de uma extremidade à outra da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama, tudo anuncia a admirável Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de todos os sexos, idades, condições, religiões, bons e maus, até os demônios, são obrigados a chamá-las de bem-aventurada, de boa vontade ou de má vontade, pela força da verdade. E aí, como é dito, né? Pela força da verdade, até os demônios são obrigados a chamá-la de bem-aventurada, né? E lá em Lucas 1, a gente encontra o que a palavra diz, né? Na palavra de Deus, em Lucas 1, versículo 46, diz: E Maria disse: Minha alma exalta ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que, de agora em diante, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em gerações para aqueles que o temem. Ou seja, de geração em geração, todas as gerações a considerarão bem-aventurada. Então, não importa, né, o que muitos podem dizer por aí, que Maria é uma mulher qualquer, que Maria não merece todo esse respeito, toda essa veneração, todo esse amor. Mas é bíblico, está na palavra, né? Todas as gerações de agora em diante me considerarão, me chamarão de bem-aventurada. E aí São Luís ele escreve, né, algumas coisas que alguns anjos e santos falam sobre Maria, né? E no parágrafo 10º a gente encontra o seguinte: em seguida, é preciso dizer, em verdade, como os santos, sobre Maria nunca se diz o bastante. Ainda não se louvou, nem se exaltou, nem se honrou, nem se amou, nem se serviu o suficiente Maria. Ela merece ainda mais louvores, respeito, honra, amor e serviços. Maria é a obra, né, a grandeza, a excelência que a gente encontra, por exemplo, lá na 1 Coríntios, né, que fala o seguinte: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu,
nem o coração do homem compreendeu as belezas e as grandezas e a excelência de Deus, né? Maria é essa grandeza, é essa excelência, né? Que a gente é tão limitado, tão indigno, que jamais compreenderá o bastante sobre essa grandíssima mãe que Deus nos deixou, né? Em seu último suspiro, Jesus nos colocou como filho adotivos de Maria, né? Filho, eis aí a tua mãe. No artigo 13º, né, São Luís finaliza a introdução sabiamente com as seguintes palavras: meu coração veio ditar tudo o que há pouco escrevi, com alegria especial, para manifestar que a Divina Maria tem sido desconhecida até aqui. E essa é uma das razões pelas quais Jesus Cristo não é conhecido como lhe convém. Portanto, é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo apenas se concretizarão no mundo em decorrência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria, que o trouxe ao mundo pela primeira vez e o manifestará de modo maravilhoso pela segunda, né? Então, a gente pode finalizar essa aula de introdução, né, ao tratado com aquela certeza que não precisamos ter medo de se entregar a Maria, né? Como nos entregamos a Maria, estamos nos entregando ao próprio Jesus Cristo, né? Pois Maria é aquela que tudo entrega, Maria é aquela que exalta a Jesus Cristo, né? Ela humilha-se para que seu filho seja exaltado, né? Então, quando a gente pensa em Maria, a gente deve ter em mente que Maria é o nosso manual de instrução, né? Se a gente quer ser um cristão de forma mais perfeita, a gente deve imitá-la, né? A gente deve compreender as suas virtudes, a gente deve conhecer cada vez mais essa mãe que formou Jesus Cristo, que educou Jesus Cristo por 30 anos, né? Para que assim, né, sendo formado por ela, possamos ser imitadores de Cristo nos tempos atuais, né? E Maria é aquela que vai nos conduzir, né? Assim como foi nas bodas de Canaã, Maria, quando a gente se aproxima da gente e a gente se aproxima dela, tudo o que ela pede é: fazer tudo o que ele disser, né? Não é o que ela diz, mas sim tudo o que ele disser. Então, a gente pode dizer que essa introdução é maravilhosa para quebrar, né, esse medo de honrar Maria e estar deixando Jesus de lado. Não. Quanto mais honramos a Maria, mais estamos honrando a Jesus Cristo, tá? Eu espero que tenham gostado dessa segunda aula, né? Um vídeo menorzinho, uma aula mais curtinha, que é só de fato a introdução do tratado, para que a gente possa de fato iniciar, né, o conteúdo da consagração. No próximo vídeo a gente vai ver já o capítulo 1, né, que já fala, por exemplo, já de maneira bem clara, a necessidade da devoção a Maria. Então, espero que gostem, espero que continuem assistindo. Quem não assistiu ainda o vídeo anterior, assistam, falando um pouco do legado de São Luís, né? Também assistam as indicações de vídeos que eu coloco aqui embaixo, que é justamente para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, tá bom? Um beijo grande a todos vocês e fiquem com Deus e sob o manto da nossa Santíssima Mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus, em mim